perdoar como José? Será que temos condições espirituais de perdoar como Yosef? Me acompanhe nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Não esqueça que o PDF desse estudo estará no canal do Telegram. Perdão, um dos grandes desafios para a humanidade, e desde a antiguidade, desde a Torá, vemos histórias preciosas, onde encontramos a história de Yosef, esse jovem, esse homem virtuoso que decidiu perdoar. Perante tantas lutas, perseguições, injustiças, venceu e perdoou. Meu Deus! Nós encontramos no decorrer das Sagradas Escrituras, até na Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, nós encontramos na doutrina a dinâmica de como perdoar na graça, na virtude de Deus, e como se predispor para aceitar aquilo que é uma ordenança do próprio Cristo. Cristo ensinou a perdoar, até na oração mais conhecida, que é o Pai Nosso. Ele disse: perdoa as nossas dívidas, do jeito que nós perdoamos aqueles que nos devem. Então nós temos um compromisso com o perdão. E isso é muito, repito, muito difícil. E muita gente está presa porque não perdoou ou não pediu perdão. E podemos estar amarrados, acorrentados e muitas vezes sofrendo, tendo consequências terríveis, emocionais e espirituais, e até no familiar, no financeiro, por causa de falta de perdoar e falta de pedir perdão. Nós precisamos entender isso. Olha só, no hebraico essa palavra é slicha. Vou escrever aqui slicha, como se escreve no hebraico a palavra perdão, ou me desculpe. É samer, lamed, yod, het e o rei. São essas letras aqui. Slicha. Perdão. Perdão. Quando você diz me desculpe, você vai falar slicha. Slicha está pedindo perdão. Porém, uma raiz bíblica, no hebraico bíblico, que é salah. Salah é muito mais profunda do que simplesmente pedir desculpas. Vou anotar aqui salah. Samer, essa letra redondinha é samer. Estou fazendo diferente, mas é assim. Lamed e o re. O het, aqui não é rei, é het. Salah. Salah. Olha só. Salah. Quando você vê salah, você está encontrando a raiz da palavra perdão, que é tirar culpa. É a tarefa de tirar a culpa. Quando você está perdoando, você está tirando a culpa de alguém. E esse trabalho é um trabalho, mas muitíssimo difícil. E nós precisamos tomar essa decisão de poder perdoar. Aqui é o pontinho para ir. Slicha é perdão. E salah é o que nós encontramos muito nas Escrituras para ser redimido, ser perdoado. Um Deus perdoador, um Deus que tira a culpa. E é possível que Deus, que sonda até os mais mínimos pensamentos, atitudes, palavras, tudo que fazemos, falamos e pensamos é sondado por Ele. Ele tem o poder de nos tirar a culpa no salah. E olha, quem de fato conhece a Deus, escute bem o que eu vou lhe falar, terá mais facilidade para perdoar. Porque quem foi abraçado pelo amor de Deus, quem foi abraçado pelo perdão de Deus, de realmente foi perdoado, ele amará o suficiente para poder se mortificar na sua carne, nos seus desejos malignos e poder vencer essa guerra de poder pedir perdão. Pedir perdão como também perdoar. Então nós precisamos perdoar. Nós encontramos a história de Yosef. Olha só, esse nome Yosef, que nós até não entendemos muitos nomes. José talvez não significa muita coisa, mas Yosef, vou anotar aqui em hebraico, que é Yod, o Vav com pontuação para O, Yo, o Samer novamente, Yosef e o Fei Sofit,
Yosef. Yosef, vou anotar aqui, Yosef. Significa aquele que faz crescer, multiplicar, aquele que acrescenta, na verdade, aquele que está acrescentando, que acrescenta. Ele faz acrescentar. Olha só, vai juntando o processo destas palavras. Quando alguém é ferido, é machucado, ou você machuca alguém, porque todos nós ou somos machucados, ou somos ofendidos, ou somos perseguidos, enfim, ou machucamos alguém, ou ferimos alguém. Ninguém está livre, todos nós cometemos isso. Porém, nem todos estão dispostos a perdoar. Todos pecam, mas nem todos estão dispostos a perdoar. Todos ofendem, todos nos ofendem, porém, nem todos estamos dispostos a perdoar. Então, quando alguém me ofende ou eu ofendo, quando o perdão é requisitado no mundo espiritual, na minha vida, eu tenho que entrar nessa dimensão da palavra Yosef, que significa aquele que acrescenta. Por quê? Porque eu tenho que ter a determinação de acrescentar. Te ofenderam, me machucaram. Agora eu tenho que saber o que eu vou fazer, o que eu vou acrescentar na minha vida. O que eu vou aumentar? E muita gente, por exemplo, que se fecha e não quer perdoar, ela começa a acrescentar ódio, rancor, angústias, amarguras, raízes malignas, e começa a juntar, começa a armazenar, começa a juntar, começa a acrescentar. Yosef significa aquele que aumenta, aquele que acrescenta. Vou também colocar aqui, aquele que aumenta. Meu Deus, aquele que acrescenta, esse é Yosef. Então, quem não perdoa, ele está acumulando. Agora, se eu decido, me rendo e eu decido perdoar, eu sou um Yosef que estou acrescentando graça, acrescentando amor, acrescentando paz, acrescentando alegria, acrescentando virtude do céu, acrescento oração, acrescento a benevolência do Senhor, acrescento mais de Deus, porque para perdoar vamos precisar de Deus. Então você é alguém que vai decidir, é o que vai tomar uma decisão de acrescentar. Por isso José, o Yosef, para mim, depois de Jesus, depois do perdão de Jesus, porque eu vou ter que falar outra hora só do perdão de Jesus, porque isso é sublime, sobrenatural e abrange toda a humanidade. Agora, quando nós falamos de José, estamos falando de um drama, uma das histórias mais marcantes que nós temos no contexto bíblico. Quem já leu o livro de José, meu Deus, você vai ver como esse jovem fez jus ao seu nome e ele acrescentou, embora olha só, ele foi vendido, ele foi enganado, ele foi injustiçado, ele foi caluniado. Você conhece toda a história, não tenho tempo para contar a história. Se não leia lá em Gênesis 37 ao 47. Gênesis 37 ao 47, você vai encontrar a história dele. E esse jovem santo só acrescenta, só aumenta coisas à sua vida. Porém, ele não permitiu que o pecado, que Satanás, que a maldade, que a cultura egípcia, que tudo que é maligno o influenciasse. Porém, em todo momento, ele acrescentou coisas santas do próprio Deus. Meu Deus, leia lá a história de José, porque quando eu leio, derramo literalmente lágrimas e cai na página da minha Bíblia. Toda vez acontece isso. Bom, eu já sou chorão, mas olha, queridos, é maravilhoso como esse jovem é processado e ele toma uma decisão. Então, em primeiro lugar, eu vou colocar aqui, quando nós entramos nessa virtude de querer aumentar, querer acrescentar, pergunte-se isso. Aconteceu uma tragédia, alguém te ofendeu, alguém te perseguiu, alguém está injustamente querendo ter o mal, o que você vai fazer? Você vai ter que se perguntar, Yosef, o que eu vou acrescentar à minha vida? O que eu vou acrescentar? Ódio? Vingança? Rancor? Malignidade? Saiba que tudo isso vai me dar doença, angústia, tribulação e posso perder até minha salvação com ódio. E vou destruir, vou dar sequência ao que o diabo quis fazer. E essa é a nossa tendência. Somos, às vezes, humanos carnais que precisam ser tratados
pela ação sobrenatural do Espírito. Bendito Espírito Santo de Deus, bendito Espírito Santo de Deus. E a própria palavra. Então, primeira coisa, eu tenho que tomar uma decisão. Então eu coloco aqui número 1, decisão. Perdoar é uma decisão, onde você vai acrescentar para o bem ou para o mal. O que você vai acrescentar? Yosef, aquele que acrescenta para o bem ou para o mal. Então tome uma decisão. Que decisão você vai tomar? Jesus, em Mateus 5,44, Mateus 5,44, ele disse: amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos amaldiçoam. Peraí, que negócio é esse? Pois é uma decisão. Eu vou ter que bendizer aquele que me amaldiçoa. Sabe qual o grande desafio para um cristão? Já que nós somos cristãos tão lindos e maravilhosos e louvamos a Deus. Pois é, a prova do perdão é um dos maiores testes se nós somos de fato de Cristo. Jesus estava sendo injuriado na cruz e falava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o meu maior teste, se realmente eu sou de Cristo e se Cristo vive em mim, se eu me converti a Jesus. Anote isso, querido, porque isso vai ser a salvação de muita gente que está me escutando e o Senhor está falando com você que precisa liberar perdão e com você que precisa pedir perdão para alguém. E Deus está aguardando isso para te abençoar. Só que também o inimigo está te aguardando. Que decisão você vai tomar? Para o bem ou para o mal? O que você vai armazenar na tua vida, no teu coração? Yosef, ele armazenou a glória de Deus. Armazenou a graça de Deus. Ele foi parar numa prisão injustiçado, armazenou a graça de Deus. Os seus irmãos já o haviam vendido, armazenou a graça de Deus, a virtude de Deus. Meu Deus, qualquer um poderia falar: José, você é um sonhador e veio parar na cadeia. Ele falou: não, minha maior cadeia era no meu coração, eu já me libertei, já fui transformado. E hoje, José é uma história, é um personagem bíblico que nos dá a alegria de podermos ver a essência de Cristo, que realmente nos faz perdoar. Então, perdoar é uma decisão. Ponto número 2, em relação a perdão. Estamos falando desse salar, de tirar a culpa. Perdoar, além de uma decisão, eu posso dizer que perdoar não é para os fracos. Perdoar não é para fracos. Se você é fraco na fé, se você é fraco em Cristo, se você é fraco no seu caráter, você não é uma pessoa que perdoará facilmente. Agora, se você é uma pessoa forte em Cristo, forte espiritualmente, forte no caráter, você é uma pessoa que tomará uma decisão correta. Então, vou colocar aqui: perdoar é para os fortes. Mas não é uma fortaleza humana de ser forte intelectualmente, no conhecimento, não. É fortaleza em Deus. Quando eu, que sou pó e cinza, não sou nada, começo a receber a força de Deus e me torno forte em Deus e nos tornamos fortes. Eu gosto de João, 1 João 2, 14b, 1 João 2, 1 João 2,14, 2,14, a parte B, olha o que João escreve, meu Deus, João, você me entende, meu Pai da glória, diz: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Com certeza os jovens humanamente não eram fortes, mas ele fala: vós sois fortes, jovens, vocês são fortes. Mas por quê? Dá o porquê. Porque vocês guardaram a palavra e vocês permanecem na palavra. Primeira coisa que me faz ser forte para perdoar, eu tenho que ter a palavra de Cristo, eu tenho que ser abençoado, estruturado, liberto, transformado pelo poder da palavra. E já vencesses o maligno. Ou seja, para ser forte, eu preciso me nutrir, me alimentar na palavra, viver a palavra e assim vencer Satanás. Então, para você ser forte, você vai precisar demonstrar isso perdoando. Os fracos não perdoam, não conseguem perdoar. Os fracos vão
tomar a decisão de armazenar coisas malignas. Eu sempre vejo o José, o Yosef, quando ele é exaltado, a primeira coisa que ele faz é ter a habilidade de revelar sonhos, porque ele tinha esse dom. Inclusive, ele é chamado de Safnat Paneah. Em português é traduzido Safnat Paneah, mas é Safnat Paneah. E muitos dizem que é o Salvador do mundo, mas não significa isso não. Um tema muito mais profundo, não vou ter tempo para explicar mais. Safnat Paneah, Safnat significa algo oculto. Paneah, alguém que ele vai traduzir, alguém que vai revelar algo oculto. Então, na verdade, é o decifrador de coisas ocultas. Faraó teve um sonho, lembra disso? E quando o traz, ele conta o sonho e lhe mostra 7 anos de abundância, depois 7 anos de pobreza, de crise. Meu Deus! Mas olha, o Safnat Paneah, em hebraico, que na verdade numa raiz egípcia, mas está traduzido em hebraico no livro de Gênesis, você vai encontrar aquele que revela. Sabe o que significa isso? Quando alguém busca em Deus e armazena, aumenta, acrescenta de Deus, Deus lhe dará a virtude de lhe revelar prosperidade. E prosperidade em todos os sentidos. Porque tem gente amarrada, porque tem gente que fracassa no matrimônio, porque tem gente que fracassa com os filhos, porque tem gente que fracassa com os amigos, porque tem gente que fracassa financeiramente, porque tem gente onde coloca a mão, tudo fracassa. Por quê? Porque não tem o título de decifrador de mistérios, porque Deus não dá essa virtude de decifrador de mistérios para qualquer um, mas sim para os Yosef, que acrescentam coisas sobrenaturais na sua vida, que estão tomando a decisão, que têm o poder de decidir serem instrumentos de Deus para perdoar. Isso não é fácil. Alguém já me disse, pastor, tudo que eu faço está dando errado. E quando vou ver, essa pessoa lhe falta perdão. Perdão aos pais, perdão aos irmãos. Você sabia que dentro de casa é onde mais nós nos ferimos? Os traumas maiores são às vezes dentro de casa, com pais, com irmãos, com tios, com parentes, com pessoas dentro de casa. E há muitas pessoas traumatizadas, eu tenho encontrado muitos servos, eu já vivi traumas, fui traumatizado, fui ofendido, eu já tive rancores que precisei me libertar, transformar. Por quê? Porque esta é a glória e a virtude de Deus, e a cada dia eu tenho que matar esse Natanael imundo, esse Natanael que é carnal, às vezes quer se levantar, a cada dia eu tenho que matar esse pedaço de barro cheio de verme que não serve para nada. Morre! E tenho que gritar, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Morre, tenho que morrer e tenho que me levantar como um novo Natanael em Cristo, que quer armazenar coisas santas. A crise fez literalmente, escute bem, literalmente, esse Safnat Paneah, trazer a revelação e fazer um armazém de cereais e de mantimentos. Só que ele só pode levantar o armazém material só depois de ter armazenado coisas santas no seu coração, por revelação de Deus. Quando eu abro meu coração para revelações santas, para me encher de Deus, para deletar coisas malignas, rancores e ódios e vinganças, Deus me enche, me dá o poder de revelar aonde virá a prosperidade. Isso vai se transformar em quê? Numa família abençoada, numa greia abençoada, vai se transformar em bênçãos financeiras, em bênçãos de trabalho, de prosperidade, tudo, aonde colocar a mão vai prosperar. Por quê? Porque fomos libertos de coisas malignas. Como tem gente travada. Já pensou se José quisesse se vingar, quisesse voltar e matar toda a sua parentela e seus irmãos que o venderam? Mas não. Ele tomou uma decisão. Então, perdoar é para os fortes. Os fortes em Cristo. Os jovens. Eu vos chamo de fortes porque vocês estão na palavra. Aleluia. Quanta gente forte aí que precisa a cada dia da palavra. Fale alguma coisa, comente alguma coisa, porque Deus, creio que está falando com você. Ponto 3. Perdoar é luta. Luta contra a carne. Ai. Luta contra a carne. Você sabe que a carne tem obras. Nem vou citar lá em Gálatas 5, você lê as obras da carne. Meu Deus, quanta coisa maligna que se você for
dar vazão à carne, você entra no ódio, entra na murmuração, entra e muita gente cristã entrou nesse lado maligno do ódio, da vingança e rancores malignos. E eu conheço gente que adoeceu, estragou seu fígado, o seu estômago, o seu coração, porque não conseguiu perdoar. E isso é fato. E a vingança, o ódio, tudo que você começa a desejar para o seu inimigo, na verdade, esse mal está vindo para você. Tudo que você deseja de mal vem para você. O corpo vai internar isso dentro do seu âmago e vai externar no corpo físico e, com certeza, virão males, doenças. E há muita gente assim sofrendo, amarrada, acorrentada. Então, é uma grande luta. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Meu Deus do céu. Diz, os que pertencem a Cristo. Se você pertence a Cristo, dá um glória aí. Se você pertence a Cristo, levanta a tua mão e diga assim, eu pertenço. Se você pertence a Cristo, comente aí, eu pertenço a Cristo e quero aprender a perdoar. Escreva lá, quero aprender a perdoar, porque eu estou aprendendo. Confesso que eu estou aprendendo, com tantos anos já. Fazendo a obra, pregando, evangelizando, pastoreando vidas, fazendo a obra em diversos lugares, tenho aprendido a perdoar. Lidando com tanta gente que só Jesus, aprendendo a perdoar. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a sua carne com todas as suas desejos, paixões, concupiscência. Todos que realmente são de Cristo, Gálatas 5:24. Se eu sou de Cristo, eu tenho que crucificar a minha carne e matar essa carne e falar, eu tenho que nascer a cada dia em Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso lutar, é uma luta. Com certeza quando nós perdoamos, nós amamos essa pessoa e não significa que eu devo reatar com ela e beijinho novamente e demonstrando uma cara hipócrita e aquele sorriso amarelo. Não é nada disso. Você pode perdoar alguém e talvez nunca mais falar com essa pessoa. Sim, isso é fato. Amar essa pessoa, amá-la em Cristo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas você deve amá-lo, é obrigação amá-lo. Na igreja eu pastoreio muitas pessoas, líderes, pastores, ministros. E eu amo a todos, não significa que eu gosto de todos. Não. Não sou obrigado a gostar de todos, mas sou obrigado a amá-los em Cristo Jesus. Então você precisa amar, e às vezes, vou falar, alguém que estava tão próximo de você te prejudicou e você o perdoa, mas não significa que vai ser a mesma coisa, não, por favor. Não significa que você deve voltar a fazer... ou estruturar aquela vida que você tinha, não. Você vai ter seus limites, Deus te respeita em relação a isso. Porém, você tem que estar com o coração limpo, ao ponto de olhar para essa pessoa e não sentir mais ódio, não sentir mais angústia, não sentir aquelas correntes malignas que passam em todo o fluido sanguíneo e te faz muito mal. E agora você sente a glória do Espírito Santo de Deus. O Zaphnath Paneah, que é José, o título que Faraó lhe deu, que é aquele que revela coisas, mistérios ocultos, ele agora se torna governador do Egito. Meu Deus do céu, governador do Egito. Os seus irmãos vêm, você conhece a história, meu amado, leia lá. E ele teve a chance de matá-los, se vingar. Mas ele chora, ele grita. Ele sai para fora e grita. Lembra, meu pai está vivo. Ele faz várias coisas para testá-los, mas no final acaba se revelando, eu sou José, o abraça, e todo mundo se perdoa, todos choram, até o pequeno Benjamim estava lá, creio que era um mancebo, um adolescente, um jovem, e todos são abençoados, queridos, por causa do perdão. E quando voltam para Jacó, seus irmãos lhe dizem, pai, Jacó, o nosso irmão José, ele está vivo. Jacó, meu pai, o nosso irmão Yosef, aquele que faz acrescentar, está vivo e está governando no Egito. E tem um armazém que vai nos sustentar. Sabe o que significa isso? Os teus inimigos, quando forem perdoados, Deus vai te prosperar. Deus vai te prosperar para que no teu armazém, tanto espiritual como até material, você tenha mantimento para abençoá-los.
Aleluia. Há tantos louvores que falam, você agora é vitorioso, é aquele que não te ajudou, aquele que te fez mal, vai ter que te ver, vai sofrer por te ver vitorioso. Isso não é uma filosofia santa de Deus, não, Senhor. Não, isso não é de Deus. Quem de fato é abençoado porque decidiu perdoar, quando o inimigo vem para comer, vem para desfrutar com as bênçãos que Deus nos deu. E vamos perdoá-lo, e você vai sentá-lo na mesa e vai dar churrasco para ele, porque Deus já te abençoou, que coisa linda. E se ele te pedir algo, você vai dar. Sabe por quê? Porque você perdoou e você terá um galardão. Teremos um galardão no céu, meu Deus. Essa palavra me edifica e você precisa vivê-la em nome do Senhor. Por último, quarto, perdoar é libertação. Libertação. Eu sou liberto das correntes do diabo. Romanos 6,18. Romanos 6,18. E libertados do pecado, fosse servos, agora feitos servos da justiça. Por quê? Servo da justiça. Quando eu perdoo, me torno servo da justiça. Por quê? Porque é injusto eu não perdoar, sendo que Deus me perdoou. Não é justo, é injusto eu odiar alguém sendo que ele me amou. É injusto eu condenar e odiar alguém sendo que ele me amou e não me condenou. Então eu preciso cumprir o que o Pai Nosso diz: perdoa-me, perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que está endividado comigo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força. Olhe para mim, eu sou um pedaço de barro que precisa desse Deus. Esse Deus das Escrituras, que precisa dessa palavra santa. E eu a cada dia preciso morrer na cruz e nascer de novo em Cristo Jesus. Yosef, aquele que aumenta. Tomara que façamos aumentar coisas santas e prósperas em nossa vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.